minha vida estiver nas mãos do Rei, sei que herdeiro do seu reino eu serei. Se o Rei desse reino reina em meu coração, serei fiel na provação. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Sim, Deus das nações é soberano em meu viver. Tribulações, nem mesmo a morte vou temer. Crescendo na graça de quem a própria vida deu. Serei fiel até o fim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Não importa a circunstância, nem o tempo, nem a distância, que minha vida fale que Ele vive em mim. No palácio ou na fornalha, eu sou salvo por sua graça. Vivo por Ele, porque Ele vive em mim. Creio que não demora pra ver meu Rei em glória. Meus pés caminham sempre em sua direção. Minha fidelidade supera as tempestades. Herdeiro eu sou do reino que espera por mim. Olá, bom dia! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo para mais um dia de estudo, de comunhão. Não tenho dúvida de que você, durante esses dias, tem sido ricamente abençoado. E hoje não será diferente. Por isso, vamos aproveitar cada momento que teremos aqui nessa manhã de estudo, porque Deus quer falar com cada um de nós. Parabéns por você ter decidido, nessas primeiras horas, estar na presença de Deus. Nesse momento eu gostaria de convidar você, aonde você está, da maneira como você está, para fazermos uma oração, para buscarmos a presença de Deus mais uma vez, tá bom? Vamos orar? Oremos. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo teu nome, por tua graça, pela tua bondade, por tua misericórdia. Que o Senhor continue cuidando de cada um de nós, de maneira especial, cada pessoa que nessa manhã acompanha o estudo, acompanha essa transmissão, que tua graça esteja sobre cada um deles com seus pedidos. É possível que nesse momento tenhamos pessoas aqui que estão passando por momentos desafiadores na família, na saúde, alguns desafios, mas que por favor possa ter misericórdia de cada um deles e que mais uma vez nessa manhã a tua palavra venha fortalecer a nossa fé, fortalecer os nossos passos nessa caminhada rumo às mansões celestiais. Por favor, fica conosco, ilumina a nossa mente, prepare o nosso coração para esse estudo.
É o que nós te pedimos no doce nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Queridos, durante esses dias nós temos estudado o livro de Daniel e tem sido uma bênção. Diferente dos temas até agora apresentados, hoje eu gostaria de destacar com ênfase os aspectos proféticos do livro de Daniel. De maneira mais específica, eu e você estaremos estudando nessa manhã o que se encontra em Daniel 8,14, que é a profecia conhecida por todos nós como a profecia das 2.300 tardes e manhã. Essa profecia, ela deveria ser conhecida por todos nós. Na verdade, a necessidade desse tema parte para que eu e você possamos entender, ou talvez somente para alguns de nós, relembrar a nossa identidade, que é de fundamental importância. Quando estudamos a profecia do livro de Daniel, nós percebemos sua crucial importância dessa profecia para a nossa fé, também para a nossa crença. Portanto, percebemos que é de fato uma grande necessidade que todos os cristãos, não só nós adventistas do sétimo dia, mas todos os cristãos pudessem ser conhecedores dessa profecia. Essa profecia, ela apresenta o maior período profético da Bíblia. E ela também, essa profecia, ela é extremamente significativa para a história do Adventismo. Essa profecia ela é conhecida como as 2.300 tardes e manhãs. E nós encontramos esse texto, se você for ler agora, pegar a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 8, verso 14, você vai encontrar exatamente essa profecia que diz o seguinte: "E ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado." Quando nos direcionamos para essa profecia, nós percebemos algumas características peculiares e especiais através da visão que Daniel teve. Através dessa visão, Daniel ele compreendeu que ao longo da história haveria uma série de reinos que viria após o reino de Babilônia. E esses reinos são apresentados de uma visão mais geral, de uma maneira mais geral, nós encontramos, é claro, no capítulo 2 de Daniel. Quando você vai para o capítulo 2 de Daniel, você tem ali a visão de Nabucodonosor. Ele tem a visão ali daquela estátua, onde Deus dá a interpretação para Daniel e apresenta ali, né, as sequências dos reinos. Então, de maneira bem especial, de maneira geral, no capítulo 2, nós percebemos então a compreensão de maneira mais clara dessa profecia. No entanto, de maneira mais profunda, nós percebemos nos capítulos 7, 8 e 9 a compreensão dessa profecia. Nesses capítulos fica evidente que Daniel tem um interesse também muito maior pelo último período profético, que é simbolizado no capítulo 2 de Daniel, pelo ferro e barro, que é a última parte ali da estátua, e nos capítulos 7, 8 e 9, que é representado pelo chifre. Então, quando você vai para Daniel capítulo 2, você percebe ali a estátua, e quando ele fala ali a divisão da estátua, a última parte, os pés, ele era composto parte por barro e por ferro. Também quando você vai agora para o capítulo 7, 8 e 9, nós percebemos então essa compreensão de maneira mais profunda, representada pelo chifre. No entanto, quando a gente começa a ler, quando a gente lê o capítulo 7, 8 e 9, nós percebemos que foi exatamente os detalhes apresentados acerca desse chifre que deixa Daniel perturbado. Causa-lhe grande perturbação. Na verdade, ele diz exatamente o seguinte, ele diz assim: "Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu." Daniel, capítulo 7, verso 8. Em Daniel, capítulo 8, verso 27, ele fala o seguinte: "Fiquei espantado com a visão, e não havia quem a entendesse." Então, Daniel, quando ele tem contato com essa visão, com essa realidade que iria acontecer, ele diz que fica perturbado. Daniel teve essas reações, pois ele percebeu que esse último poder seria diferente dos outros. Os reinos anteriores tinham como ênfase a conquista territorial, o poder político e o uso de força por seus exércitos. Só que agora Daniel olha para um poder que viria, e esse último, no entanto, teria um aspecto mais religioso. Falaria coisas contra o Altíssimo, oprimiria os santos do Altíssimo, tentaria mudar os tempos e a lei de Deus e perseguiria o povo santo de Deus. Está em Daniel capítulo 7, verso 25.
Além disso também, Daniel percebeu que esse poder prosperaria na ação de lançar por terra as verdades bíblicas. Daniel 8, verso 12. Sabe, querido, não é de admirar que o que levou Daniel a ficar perturbado, né? A ficar perplexo. Não é de admirar que, ao compreender isso, Daniel ficasse perturbado, pálido e espantado. Daniel percebeu que muito mais fácil seria o povo de Deus enfrentar exércitos do que enfrentar sutis enganos e ataque à verdade. E era exatamente isso que estava sendo apresentado. Foi essa compreensão que levou Daniel a um questionamento muito importante. E a gente vê esse questionamento em Daniel, capítulo 8, verso 13. Deixa eu ler aqui com vocês, 8, verso 13, que diz o seguinte: Depois ouvi o santo que falava, e disse outro santo aquele que falava: Até quanto durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? E aí o verso 14 tem a resposta: E ele me disse: Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. A resposta surge exatamente nesse verso 8, verso 14, né? Até 2.300 tardes e manhãs. No final dessa profecia, nós percebemos que acontece duas coisas, né? Duas coisas aconteceriam. Uma no céu e a outra na terra. No céu, o santuário ele seria purificado. E na terra, as verdades que por centenas de anos estavam sendo pisadas seriam restauradas. A grande preocupação de Daniel era acerca do ataque que esse poder faria à verdade e à lei de Deus. Interessante que, dentro dos aspectos que apresenta essa profecia, o que mais levou e chamou a atenção de Daniel para uma preocupação e até mesmo o ponto de ficar perturbado foi exatamente o aspecto de que nessa profecia aconteceria exatamente isso. Eles estariam falando contra o Altíssimo. E isso deixou exatamente Daniel preocupado. Quando investigamos a história, fica evidente que o poder romano religioso dirigido pelos papas cumpriu exatamente esse papel de engano e ataque à verdade. Daniel percebeu exatamente que isso iria acontecer. Quando Justiniano, por exemplo, governante do Império Romano do Oriente, proclamou o Papa como governador de todos os santos sacerdotes de Deus, a Igreja de Roma passou a alcançar a plenitude tanto no nível religioso quanto no político. Vale ressaltar que essa interpretação não é exclusiva só dos adventistas do sétimo dia. Se nós formos buscar mais a fundo, nós vamos perceber que essa interpretação ela veio desde ali Martim Lutero, Isaac Newton, João Calvino, John Knox. Todos eles concordaram com essa interpretação e aplicação profética. De fato, queridos, o poder da Igreja de Roma cumpriu com todos os requisitos referentes aos ataques à verdade e ao povo de Deus previsto nas profecias. Pois foi substituído a intercessão. E olha alguns detalhes aqui. Foi substituída a intercessão unicamente através de Cristo pela intercessão também de santos. E se colocou como a detentora do perdão dos pecados por meio das indulgências e penitências. Esse poder também, como diz em Daniel 7:25, esse poder também mudaria os tempos e a lei. E a palavra usada por Daniel aqui para tempo pode ser traduzida como também calendário. E a palavra usada para lei, geralmente também é usada para se referir à lei de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. Mudaram a lei de Deus, mudaram o tempo. Inclusive, em Êxodo capítulo 20, temos os 10 mandamentos. Você percebe ali que o quarto mandamento, que fala sobre o sábado, foi mudado, o dia do Senhor. E sabe, Daniel ele não tinha os detalhes históricos que nós temos hoje. Hoje nós temos uma compreensão e uma visão panorâmica de todo o contexto histórico. Mas ele percebeu o terrível estrago que o poder do chifre pequeno faria ao povo de Deus e à verdade. Mas, queridos, mesmo diante disso, nós podemos perceber que havia esperança, pois a profecia também revelava que esse domínio de enganos, um dia ele chegaria ao fim, quando os 2.300 anos terminassem. Daniel ele recebeu a orientação
de que essa profecia começaria e ela também terminaria. Quando ela começou? Quando saísse o decreto para restaurar e para edificar a Jerusalém. É só você ler Daniel, capítulo 9, verso 25. Daniel, capítulo 9, verso 25. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o ungido ao príncipe, 7 semanas e 72 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Sabe, amigos, Jerusalém foi destruída pelos babilônicos e Deus usou o Império Medo-Persa para restaurá-la. Esse decreto ele foi dado pelo rei Artaxerxes. Nós encontramos lá em Esdras, capítulo 7, verso 7. Isso aconteceu no ano 457 a.C. Então nós podemos perceber, de acordo com a palavra de Deus, contexto histórico, que o início da profecia deu-se no ano 457 a.C. e o fim da profecia no ano 1844 d.C. Relembrando, ao fim dessa profecia, 2 coisas iriam acontecer. Você ainda lembra? Nós começamos falando sobre isso. Primeiro, diz que no céu o santuário seria purificado e na terra seria restaurado as verdades pisadas ao longo dos 2.300 anos. Sabe, querido amigo, querido irmão, gostaria de chamar a sua atenção agora para esses pontos que são muito importantes e também para o final da nossa mensagem. Eu e você precisamos entender que essa mensagem ela deve chegar a mim e a você para que eu e você possamos compreender a nossa verdadeira identidade. Exatamente em 1844, um grupo de pessoas de diversas igrejas começaram a estudar a Bíblia minuciosamente e percebeu que havia verdades bíblicas que estavam sendo rejeitadas ou esquecidas. As principais verdades que foram resgatadas por esse grupo, você conhece. O papel de Cristo no santuário celestial, o sábado do 7º dia, o espírito de profecia como marca distintiva do povo remanescente e a verdade sobre o estado do ser humano após a morte. Algumas verdades haviam sido pisadas e elas deveriam ser restauradas. Essa profecia revela a certidão de nascimento de um movimento profético que seria usado por Deus para restaurar verdades bíblicas que estavam sendo rejeitadas. Toda essa profecia se repete em Apocalipse também. Quando você vê Daniel, interessante que quando você termina o livro de Daniel, ali no capítulo 12, você percebe que Daniel queria entender toda a profecia, queria entender tudo. Mas aí o anjo chega para Daniel e diz, olha, isso será para o tempo do fim. Você vai descansar, segue o seu caminho e no dia você vai ser ressuscitado e você vai receber a sua herança. Mas isso será para o tempo do fim. E é exatamente no tempo do fim. As pessoas elas começaram a estudar a Bíblia. E um dos livros que foi comido, como diz Apocalipse capítulo 10, comido que deveria ser comido, foi o livro de Daniel. O livro selado, que havia sido selado, como é descrito em Apocalipse capítulo, como é descrito em Daniel capítulo 12. Agora, em Apocalipse capítulo 10, diz que esse livro ele seria comido. E essa mensagem na boca seria doce, doce como mel. E foi exatamente isso, eles começaram a estudar. E muitas verdades ali começaram a estudar e muitas verdades foram restauradas, como até mesmo a volta de Jesus, como a ênfase do advento da volta de Jesus, o preparo para a volta de Jesus, como cumprimento profético. E uma das ênfases principais que nós precisamos entender também nessa profecia é que esse povo ele iria surgir após esse período dos 2.300 anos e eles são descritos em Apocalipse como aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que é o espírito de profecia. Apocalipse capítulo 14, verso 6. Essa foi a ordem e é a ordem de Deus para o povo que surgiu e que surgiria após os anos de 2.300 anos da profecia. Esse povo deveria ser o povo que abraçasse com toda a velocidade a missão de levar o evangelho eterno a todo mundo. Foi pela compreensão desse chamado missionário mundial que a Igreja Adventista do Sétimo Dia decidiu não seguir o sistema de governo adotado pela maioria das igrejas cristãs, que são chamadas de congregacionalistas.
Esse sistema de governo tem como ênfase a igreja local, que dirige a maior parte dos planos e ações da igreja. Com isso, limita a visão global e impede que todas as congregações se unam com o propósito de levar o evangelho a cada parte do mundo. Mas o chamado dessa igreja, desse povo, do povo remanescente, do povo escolhido para restaurar e para pregar o evangelho eterno, toda a verdade a todo mundo, esse chamado profético, ele é mundial. Temos que ser dirigidos por um sistema que leve a mensagem e os recursos a cada tribo, língua e nação de maneira rápida e eficaz. É exatamente isso que está em Apocalipse capítulo 10, verso 11. Depois ali da grande decepção ali em 1844, diante da impossibilidade agora de avançar, a mensagem que chega para eles no versículo 11 do capítulo 10 é: ainda importa que seja pregado o evangelho a todo mundo, a toda tribo, língua e nação e povos, a todo mundo. Assim é a igreja adventista do sétimo dia. Nós seguimos o sistema que a palavra de Deus orienta, um sistema representativo, em que todas as igrejas se unem em doutrina, missão e recursos para que as mensagens restauradas a partir de 1844 cheguem com rapidez a todo o planeta. O evangelho eterno, que é representado em Apocalipse capítulo 14 pelo anjo que voa pelo meio do céu com rapidez, é representado então com essa mensagem que deve ser urgente, que deve ser pregada por essa igreja. Sabe, querido irmão, sabe, querido, nesse momento eu gostaria de fazer um apelo especial para cada um de nós. Eu e você fazemos parte dessa igreja. Eu e você fazemos parte desse povo. E de fato, quando nós lemos essa passagem, quando nós lemos essa mensagem, estudamos essa mensagem, nós identificamos aqui a certidão de nascimento desse movimento profético, dessa família que eu e você fazemos parte. Não temos como negar isso. E é muito bom saber que eu e você fazemos parte do povo de Deus que precisa e que deve representá-lo nesse mundo, em todo o mundo, pregando essas verdades restauradas. Nesse momento eu quero convidar você para que possamos orar, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê força, para que possamos continuar sendo esse povo, continuar nos desprendendo de tudo que nos leva a ir para distante de Deus e nos aproximar cada vez mais da vontade de Deus e das verdades de Deus. Essas verdades que Deus tem consciente para cada um de nós. Nesse momento eu gostaria de convidar você a consagrar a sua vida, a dedicar a sua vida, para que a sua vida, com o seu tempo, com os seus recursos, possa ser voltados para a pregação do Evangelho em todo o mundo. Gostaria de orar também pelos pedidos que estão sendo colocados agora aqui no chat. Quem sabe você está fazendo aí os seus pedidos. Nós gostaríamos de orar também pelos seus pedidos. Gostaria também de agradecer pela sua presença nessa manhã. Lembrando que amanhã ainda teremos mais, tá bom? Então nesse momento vamos fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor tem o controle de todas as coisas. A história desse mundo passa por tua permissão e por tua permissão. Que o Senhor continue guiando a vida de cada um de nós. De maneira especial, Pai, consagramos a nossa vida a Ti. Aqui estão Teus filhos que de maneira sincera querem e desejam seguir as Tuas vontades e as Tuas verdades. Obrigado por nos dar a alegria de viver nesse tempo de oportunidade em que Cristo está no santuário celestial. Cristo, ao estar no santuário celestial, nós entendemos que estamos num tempo da oportunidade, um tempo da graça. Entanto, esse tempo, um dia vai chegar ao fim, a porta da graça vai se fechar. E é por isso que nós precisamos, com todas as forças, agora, pregar o Teu Evangelho, levar a Tua mensagem a todo mundo, a todas as pessoas, aos nossos vizinhos, às nossas famílias, as pessoas que estão próximas de nós, que estão distantes de nós. Nós precisamos aproveitar todos os momentos para pregar o Evangelho nesse tempo de graça, nesse tempo de oportunidade. Porque logo esse tempo vai acabar. Mas é muito bom também saber que um dia o Senhor vai voltar e nos resgatar desse mundo de pecado. E aquela pedra que é descrita lá em Daniel capítulo 2, que desce e esmiuça a estátua. E através dela agora
inicia-se um reino que será eternamente. Que esse dia possa chegar logo, que possamos viver eternamente ao teu lado. De maneira especial, abençoe cada pessoa que está aqui acompanhando esse estudo, esses momentos, esses dias, os pedidos que estão sendo feitos aqui no chat, que cada um deles possam ser respondidos segundo a tua infinita misericórdia e a tua infinita bondade. Que seja feita a tua vontade. Fica conosco, Senhor, nos dá um dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém.